A paz do Senhor Jesus para todos. Estamos iniciando hoje uma série conhecendo a Bíblia e vamos estudar na Epístola de Paulo a Tito, hoje do versículo 1 até o versículo 4, que diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa epístola é uma das 3 epístolas que Paulo escreve, que é conhecida como epístolas pastorais, porque foram direcionadas a um pastor para instruí-lo no exercício da sua função pastoral. E aqui Paulo escreve essa sua epístola para o Tito, um dos seus fiéis companheiros, que realmente acompanhou ele nas suas viagens missionárias e que provavelmente foi fruto do seu ministério evangelístico, como está no versículo 4, a expressão meu verdadeiro filho segundo a fé comum. Isso implica que Tito se converteu através do ministério de Paulo. E o tema dessa carta é a necessidade do cristão viver as boas obras. É a necessidade do cristão viver o Evangelho. E já no primeiro versículo, Paulo introduz isso, quando ele diz que a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Então, Paulo, ele enfatiza a necessidade não apenas de se pregar o Evangelho, mas de se viver o Evangelho. A fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, ele deve nos conduzir a uma vida piedosa. Alguém já disse que não se separa teologia de ética, doutrina de piedade, fé de prática. São binômios inseparáveis. Não podem andar desligados, mas devem estar profundamente interligados. Porque, como disse o apóstolo Tiago, a fé sem obras, ela é morta. Então, Paulo aqui nos vai dar 3 diretrizes sobre a sua mensagem e como Tito deveria se portar em Creta. Primeiramente, a mensagem ou o evangelho de Jesus Cristo que Paulo pregava e que, consequentemente, Tito pregava também, era uma mensagem transformadora. A expressão a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade mostra que o evangelho não é apenas mais uma religião, mas é um modo de vida, é uma maneira de viver que realmente transforma o pecador, que não deixa ele voltar ao seu estado decaído de outrora, mas o leva a uma vida santa e piedosa. E a expressão fé dos eleitos de Deus realmente significa o conteúdo dessa mensagem, né? A fé compartilhada pelos eleitos de Deus. E a expressão conhecimento da verdade é a palavra que utilizada por conhecimento. Não é um conhecimento que se adquire através de inquirição ou acurada investigação, mas é, acima de tudo, um conhecimento transformador. É um conhecimento que realmente se adquire não através de estudo simplesmente, mas através da experiência. E nós cristãos temos essa convicção de que a salvação, ela não é apenas algo da mente, mas é algo principalmente do coração, porque Cristo nos convence, é óbvio, a fé ela é racional, Cristo nos convence através do nosso intelecto, mediante o seu Espírito Santo, utilizando-se de pregadores. Mas a mensagem não pode ficar restrita na nossa mente, ela deve descer para o nosso coração e transformar a nossa vida. E esse conhecimento realmente da verdade, Paulo diz, é aquele conhecimento verdadeiro que produz uma vida nova. Um conhecimento que não produz mudança de vida é um conhecimento falso. Em segundo lugar, a mensagem de Paulo produz esperança de vida eterna.
palavra esperança aí não significa algo que nós não tenhamos convicção ou certeza, mas é algo que realmente nós nos apropriamos dela. Essa esperança não é algo que realmente é morto, mas é uma esperança viva, como disse o apóstolo Pedro. E essa esperança é uma esperança de vida eterna. E nós não podemos pensar que vida eterna aqui significa tão somente uma vida sem fim. Porque alguém pode viver eternamente e essa vida ser uma tragédia. Porque uma vida sem fim, longe da presença de Deus, é uma vida terrível. Mas vida eterna aqui salienta não apenas uma vida sem fim, mas a vida vivida na qualidade que Deus planejou para nós. É uma vida abundante, é uma vida próspera. É uma vida realmente que flui diretamente do trono da graça de Deus. E, portanto, essa vida ela é cheia de gozo, alegria, paz, amor, bondade, enfim, todas as características ou adjetivos qualitativos que fluem diretamente do nosso Deus. Em terceiro lugar, essa mensagem confiada a Paulo não é uma mensagem humana. Foi o próprio Deus quem lhe confiou esse evangelho. Foi o próprio Cristo quem o comissionou para esse ministério apostólico. Paulo não estava ali porque os homens o haviam chamado ou porque ele precisou de aprovação humana. Mas foi Deus, o próprio Senhor, quem lhe confiou essa mensagem. A expressão aqui, pregação, indica um arauto proclamando um decreto de um rei. E nos tempos antigos, os arautos costumavam ir às praças e proclamar os decretos de um rei, de um soberano. E é interessante porque os arautos eles apenas liam o que estava escrito no decreto. Paulo, apesar de se apresentar como apóstolo de Jesus Cristo, isso não levou ele ao orgulho, não levou ele à soberba. Pelo contrário, aqui nesse versículo 3, ele tira de foco a sua pessoa e coloca em ênfase a mensagem que Deus lhe deu. Isso revela humildade. Isso revela que realmente Paulo se gloriava no Evangelho não por causa dele, mas por causa de Deus. Porque Deus era quem o havia comissionado para esta missão e Deus era quem tinha lhe dado a mensagem. E Paulo apenas estava transmitindo aquilo que Deus havia lhe dado. Ele não estava inventando, ele não estava colocando suas próprias opiniões, ele não estava pregando apenas aquilo que ele queria, aquilo que satisfazia o seu ego ou o ego dos seus ouvintes, mas ele estava pregando todo o conselho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a única mensagem que tem poder para transformar, trazer esperança de vida eterna, porque é uma mensagem divina e não humana. Amém? Que Deus possa lhe abençoar através dessa simples mensagem e nós continuaremos na próxima oportunidade com Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.